Vamos ver se ele vai subir. Tá ao vivo. Deixa eu só confirmar aqui, ver se ele entrou. Vamos lá. Tudo bem? Boa noite. Estamos entrando mais numa live. Uma live com a Ana Jarruge. Primeiramente, gostaria de agradecer, Ana, a disponibilidade. Tá dando retorno para ti aí, Ana? Tá, não, tô ouvindo você, normal. Tá. Gostaria de agradecer o tempo, a disponibilidade, agradecer a diretoria do CETCESP também por proporcionar esse momento contigo, porque a gente sabe que as coisas não estão fáceis, né? E tu, como diretora executiva, de uma certa forma, está na linha de frente de todo esse turbilhão que a gente está vivendo, né? E te apresentando um pouquinho. E aí vamos bater um papo, Ana. Pode fazer uma pequena apresentação, enfim, e seguir até o assunto eu acho que é isso que é o mais bacana, né? É a conquista das mulheres no setor de transporte. Eu acho que isso vem do trabalho da Conjovem, né? E culmina com o teu cargo hoje dentro do CETCESP, mas fazendo a gente acreditar que sim, é possível a integrabilidade em todos os setores entre homem e mulher, né? Bom, boa noite a todos, né? É um prazer ter aceito esse convite, né? Meu amigo Júnior, de muitos anos, que o TRC nos proporcionou, a Conjovem especialmente, né? A Conjovem, aliás, uniu muitas pessoas do Brasil inteiro e proporciona essa amizade que nos traz, além desse laço, nos traz muitos benefícios, muitos negócios, né? Então, a gente só teve a ganhar com essa oportunidade de estar conhecendo essas pessoas pelo Brasil inteiro. E agradeço também a oportunidade que meu presidente Taiguara Elou me deu de estar aqui falando um pouquinho, vou falar da minha trajetória e também falar um pouquinho dos meus desafios de estar ocupando esse cargo de tamanha responsabilidade hoje no CETCESP, que é o maior sindicato patronal do transporte rodoviário de cargas no Brasil atualmente. Bom, para contar um pouquinho da minha trajetória, né, vou começar lá quando eu tinha meus 16 anos, já faz bastante tempo, hoje eu estou com 42 anos, e eu comecei, a minha família tem uma empresa de transporte, e que fica no ABC Paulista, e de um dia para a noite, meu pai chegou na mesa do almoço e falou assim, Ana, amanhã você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Assim, bem obediente, que eu sempre fui. E comecei a trabalhar na empresa com meus 16 anos. Comecei muito sabiamente, eu acho que ele foi, naquela época. E, aliás, me conduziu muito bem na empresa. Ele me colocou para trabalhar na área administrativa, ali junto com ele no escritório, eu ajudava ali a atender telefone, fazer algumas funções até de carimbar cheque, ajudar a servir quando tinha visita na sala dele, e assim eu fui indo, fazendo diversas atividades na parte administrativa, entrei como auxiliar administrativa, me lembro até hoje de pegando o meu primeiro contra-cheque, que vinha o dinheirinho dentro, no envelope. Dentro do envelopezinho. Foi muito, muito significativo para mim aquele dia, né? Muito importante, com 16 anos você receber o seu primeiro salário, né? Isso significa muito, né? Então, ali que começou a minha história no transporte. E meu pai, eu digo que ele foi muito inteligente nisso, por quê? Porque eu passei exatamente assim como a minha irmã também, que depois também começou na empresa, eu passei por todos os departamentos, praticamente, passei por tudo, cheguei a emitir conhecimento em DOS naquela época, fiz conhecimento, passei por todos os departamentos, inclusive na mecânica, cheguei a ajudar a desmontar motor, cheguei a ajudar a carregar caminhão, a conferir carga, cheguei a ficar no comercial, no financeiro, no RH,
cheguei a atender motorista no balcão de motorista, a fazer ficha, a atendê-los, atendê-los através de rádio, porque antes não tinha rastreamento. Quando chegou os primeiros rastreamentos, eu estava lá, na época, era até o Autotrack, que foram os nossos primeiros rastreamentos, eu me lembro bem, até quando o Piquet foi lá na empresa e fez a instalação, acompanhei os primeiros testes, então eu acompanhei toda essa passagem. Me lembro que eu comecei a estudar também, fazer faculdade, mas nem isso me afastou da empresa, e eu ia para a faculdade durante o dia, meu pai me possibilitou fazer isso, mas eu continuava estudando, trabalhava até a noite, trabalhava até umas 11 horas da noite, e atendia os motoristas no balcão, e isso me fez criar uma proximidade, um conhecimento muito profundo do dia a dia da empresa, né? E eu sou muito grata a isso. Podemos dizer que é um treininho raiz, né, Ana? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que o meu pai foi muito sábio nisso que ele fez comigo, porque ele me mostrou realmente, ele fez eu enxergar que eu pudesse sentir tudo que todos os departamentos fazem, né? Todas as dificuldades, tudo eu sabia como que se fazia. Então, na hora de eu acabar optando por fazer a faculdade de Direito, que eu acabei fazendo, eu já tinha trabalhado no RH, tudo, depois acabei assumindo todo o jurídico, e acabei depois por assumindo toda a parte administrativa da empresa, e acabei por sendo a gerente de RH, a gerente administrativa e a gerente jurídica da empresa. E lá fiquei por 20 anos. Né? Então, meu pai me levava em diversas reuniões com ele, em clientes, sempre fui, né, o braço direito dele na empresa. Então, e sempre tive ele como meu exemplo de pessoa, assim, que trabalha o dia inteiro, sempre desde pequena. Eu não me lembro do meu pai fazendo outra coisa a não ser trabalhar. Eu acho que disso tudo, ele foi sempre um espelho muito para mim, e hoje eu acho que disso eu puxei muito a ele, não tem como, eu respiro muito trabalho, às vezes eu me pego pensando, meu Deus, eu preciso parar um pouco, às vezes sou um pouco até exagerada, né, preciso parar um pouquinho, dar um pouquinho, descansar, mas eu acabo vendo que esse lado um pouquinho faz parte de mim, desse lado paternal que eu tive dele. Ele é muito dedicado ao dia a dia da empresa, ele respira a empresa o dia inteiro, está lá todo dia. Então, eu devo muito a ele esse meu lado de dedicação à empresa, de respirar o transporte, né? E depois desse meu lado de ficar todo esse tempo na empresa, eu senti a necessidade porque eu queria fazer coisas diferentes, né? E meu pai ainda é jovem, aliás, ele ainda é jovem, ele está ainda à frente da empresa, e eu queria fazer coisas novas. Eu era advogada, eu já estava na Conjovem, e eu resolvi sair da empresa para mim ficar no escritório junto com meu marido, que é advogado também, e a gente acabou atendendo outros clientes, né, o que me deu uma visão mais ampla do transporte, porque eu consegui ter atender clientes de logística, de outras áreas, e acabei assumindo mais profundamente a Conjovem naquela época, que me demandava muitas viagens, né, eu já era a coordenadora nacional do grupo, depois de um crescimento também dentro desse grupo de jovens. Fui coordenadora de São Paulo, depois vice-coordenadora nacional, e fui coordenadora nacional da Comissão de Jovens Empresários da NTC e Logística, e fui tendo esse crescimento nas entidades, também por influência do meu pai, porque ele foi presidente do sindicato do ABC, né? Ana, E nisso... Só fazendo um adendo, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Eu fui para São Paulo em 2001, né? Eu morei em São Paulo de 2001 a 2005. Eu me lembro, até eu pedi a capa pro Menegon hoje, a capa da primeira revista que vocês apareceram, né? E eu, tipo assim, como o mundo dá voltas, eu olhava aquela revista e disse, que legal, um dia eu vou estar próximo dessas pessoas. E hoje, querendo ou não, são amigos pessoais, né? Então, assim, como o mundo dá voltas nesse sentido, né? É muito bom mesmo, é incrível, eu lembro daquela época, era muito bom. Eu comecei lá em 2004, a primeira vez que eu tive, foi uma surpresa. Eu me lembro daquela reunião, a primeira mesmo, meu pai falou, vai lá naquela reunião, aí eu acabei indo mesmo.
Você vê que eu sempre fui muito obediente. Aí eu fui na reunião da Preprova, eu era a primeira, única mulher naquela reunião, naquela época, e isso, na realidade, falando disso, até da questão de liderança feminina, isso nunca me abalou, eu nunca me senti, assim, afrontada, ou nunca me senti intimidada, ou de alguma forma eu me senti menosprezada, nunca de nenhum jeito, de alguma forma, e segui meu caminho dentro das entidades, e ali acho que comecei a plantar uma sementinha nisso, né, e ali começou brotar dentro de mim essa vontade, na realidade, que eu sempre tive de ajudar um coletivo, na realidade eu sempre tive isso, né, e acabou culminando nisso de eu completar esse caminho na Conjovem, e nisso eu fui acabando sendo chamada a participar da Federação também de São Paulo, e também da Confederação Nacional do Transporte, que hoje também eu sou diretora da Confederação, também eu participo da sessão de cargas, né, hoje eu também sou a única mulher que participo lá ativamente das reuniões da sessão, que também me dá bastante orgulho, eu espero que eu possa abrir caminhos para muitas outras que têm competências para isso, tantas outras colegas minhas que têm condições de fazer o que eu faço hoje. E, na verdade, não sei se é certo ou errado falar isso, né, ou não, Júnior, mas, assim, o que eu tomei para mim, o que eu fiz para conseguir alcançar todas esse respeito, essa condição, e o que me possibilitou, inclusive, a participar do processo seletivo que teve no CETCESP no final do ano passado, né, para o cargo de executivo que teve, diante da modificação de estatuto que eles fizeram, foi o quê? Foi preparação. Eu sempre me preparei muito, muito. Eu sempre me dediquei muito no meu preparo de conhecimento. Então, isso para mim fez muita diferença, né? Então, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei a ler muito coisas sobre o setor, coisas que não são sobre o setor, e isso te dá um poder de linguagem, uma diversidade de linguagem muito grande, você saber escrever, você saber falar, você saber conduzir conversas, você estar preparado numa reunião para você conseguir discutir. Então, numa reunião, dificilmente em uma reunião que eu participo, seja na federação, ou seja nos sindicatos, sempre que eu participo, dificilmente eu não faço uma argumentação. E isso você vai criando um protagonismo, você vai criando o respeito das pessoas por aquilo que você está falando. E isso você só consegue com preparação. Então, assim, se é um caminho certo ou errado, pode ser quem pense que, não, a mulher não precisa disso, não precisa ficar se provando que ela é capaz, né? Mas, assim, foi uma maneira que eu encontrei de demonstrar que eu tinha, sim, condições de estar naquele lugar, de tão igual quanto todos os meus pares que estavam ali, e que eu podia ser ouvida, e que eu tinha condições de falar, de que as coisas que eu falava faziam sentido, que tinham fundamento, que tinham argumentos plausíveis, e que faziam sentido, e que sim, eram projetos consistentes, e que podiam seguir em frente, que faziam sentido dentro do contexto das reuniões que eu participava. Então, eu digo que para mim fez muita diferença isso. Eu estudo muito, eu leio muito e eu me preparo muito para tudo que eu faço, eu me dedico muito. Então, hoje, se eu posso dar uma dica, se eu posso orientar as pessoas que participam comigo, as mulheres que sempre estão comigo, minhas amigas, que eu admiro muito e sempre procuro ajudar, incentivar, porque eu acho que as mulheres têm sim que uma apoiar as outras, é isso. Eu acho que a gente tem que se preparar ao máximo a todo momento e estar atenta a todos os assuntos que a gente puder. Eu acho que isso facilita muito o nosso caminho. É legal. Até hoje de tarde eu estava numa reunião, né, Ana, falando sobre a questão da mulher, né? Porque a gente diz assim, eu acho que tanto o homem e a mulher, eu acho que existe um equilíbrio.
né? A partir do momento que a mulher toma o seu espaço, não é que o homem está perdendo o espaço dele, a mulher que está tomando o espaço que era dela, e aí tu tem o equilíbrio, porque a mulher tem essa questão, ela é mais integradora, ela é mais... a gente vê nas famílias, né, que a gente sempre percebe assim, que, mas foi os homens que construíram, mas por baixo estavam as mulheres fazendo os vínculos, fazendo as construções, e eu acho que isso que é bacana de dizer o seguinte, a mulher tem o seu papel muito importante em tudo, seja uma organização, seja uma entidade de classe, eu acho que é em todo o segmento, eu acho que é isso que a gente tem que levar dessa história toda, e eu acho que essa é a tua grande conquista que tu transmite para nós, né, tanto para o setor de transporte quanto para outros segmentos, no sentido de representar tudo isso e estar num setor onde o universo masculino domina, mas mostrando que sim, as mulheres podem e devem conquistar o seu espaço nesse setor, né? Sem dúvida, a mulher, ela dá um sustento, né, aquela base, aquele sexto sentido. Eu me lembro que é engraçado, eu me lembro até quando eu estava dentro da empresa, logo no começo que a gente estava, eu e minha irmã, e alguns motoristas falavam para o meu pai assim, acho que acabavam elogiando a gente, suas filhas são muito educadas, são muito simpáticas, não sei, ele falava para a gente, todo mundo falando que vocês são muito educadas, muito simpáticas, isso é ruim, e não é assim, né, tipo assim, vocês têm que ser mais bravas, mais exigentes, tipo, não é assim o certo, e por quê? Porque foi como ele foi educado, né? Eles tinham um paradigma diferente, né, e hoje a gente tem, você sabe, o modelo de gestão foi mudando, né, hoje você pode ser exigente sem você ser necessariamente, sim, você ser uma pessoa grosseira, sem você ser uma pessoa que falte com respeito, sem educação, você consegue fazer com que a pessoa faça o que você precisa, com você falando do mesmo jeito. Então, isso foi muito significativo para mim, porque eu lembro, nossa, ele não gostava que a gente fosse boazinha, ele falou, vocês são muito boazinha, não precisa ser boazinha. E é engraçado isso também nas próprias reuniões também, das entidades, tudo, porque eu tenho um perfil exatamente isso, muito agregador, mas ao mesmo tempo eu sou muito firme com as minhas posições, eu mantenho as minhas posições, quando precisa ir contra alguma opinião, ou quando eu não sou favorável a alguma opinião de alguém, eu coloco a minha posição, e não tenho nenhum problema nisso, eu acho que a gente tem que ser assim, eu acho que não tem nenhum problema uma pessoa falar alguma coisa, eu acho que a gente tem que perder essa situação, eu não posso falar porque aquela pessoa vai pensar alguma coisa, eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para você assumir posições e depois tudo bem, igual muitas vezes eu falo, até em questões de entidade, sobre processos eletivos ou não, é uma questão de amadurecimento, né, eu sei que muitas pessoas, muitos lugares têm problemas com eleições, né, de que tem eleições, acaba tendo, depois as pessoas acabam não se falando, isso se cria-se problemas, isso é péssimo, isso para mim demonstra uma certa imaturidade das pessoas, né, e nós, na nossa geração, a gente tem que se comprometer a parar, a quebrar esse tipo de paradigma, porque isso não é saudável, não é porque se tem um processo eletivo que você tem duas pessoas e depois um foi para um lado, outro para o outro, depois que essas pessoas não podem se conversar, isso para mim não é concebível, não é saudável, né, só que isso é uma construção, e eu acho que isso, a mulher, ela tem um pouquinho mais de percepção para isso, e eu acho que a mulher inserida nas organizações e nas entidades, ela vai ser muito mais, ela vai ajudar nesse processo, porque a gente consegue lidar com esse tipo de situação com um pouquinho mais de facilidade, ou seja, a gente saber lidar, olha, ok, aconteceu, teve um processo, um ganhou, outro perdeu, mas tudo bem, vamos para frente, vamos construir a coisa do mesmo jeito, não tem nenhum problema, não precisa criar inimizade por conta disso, né? Então, eu vejo um pouquinho as coisas desse lado, estamos no caminho certo, então eu luto mesmo, incentivo para que cada vez mais mulheres se insiram nesse processo, notadamente nas entidades, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.
Na verdade, eu acho que eu vou até além, né, Ana? Eu acho que não é só nas entidades, é na questão mundo, né? Eu acho que a Sem partir do dúvida. momento que a mulher começou a entrar nesse universo e dizer o seguinte, conquistar o seu espaço, né? Eu acho que muda o mundo e até a gente percebe, né, Ana, nos locais onde as mulheres não têm vez, a gente percebe muitos erros. Não vamos muito longe, questão de guerras, questão da masculinidade, no sentido de dizer o seguinte, da questão do ego, né? Que, cara, não tem. O homem tem o seu ego mais inflado do que da mulher. Que nem eu falei Sem antes, a dúvida. mulher tem o seu traquejo muito mais interessante, muito mais agregador do que o homem, num sentido real da palavra, né? Então, eu acho que eu vou além, não é só nas entidades, não é só nas organizações, eu acho que é no mundo. Enquanto, se nesses lugares as mulheres poder ter um espaço mínimo que seja, eu acho que já muda muita coisa, né? Você viu até, eu li esses dias uma reportagem de que os países que são comandados por mulheres, eles estão tendo resultados melhores com relação ao Covid-19, né? Porque elas estão tomando algumas medidas que são consideradas melhores com relação a isso. E é verdade isso, com relação à vaidade, especialmente, porque eu acho que a mulher sabe lidar melhor com isso. E o homem, ele é muito mais apegado a esse processo de vaidade, de ego mesmo, né? E a gente percebe isso muito fortemente ainda. Isso é muito triste quando você percebe isso, que muitas coisas são desconstruídas e muitas coisas são emperradas de mudança, são processos que não vão para frente, que não deixam de evoluir, né? Aliás, ao contrário, são processos e coisas que involuem em razão de ego, de vaidade das pessoas. Isso é muito ruim. Eu acho que a sociedade como um todo, as organizações, tudo só tem a perder com isso. E a mulher, ela é muito mais, menos ligada a isso, ao processo de vaidade, de ego. A gente não tem, eu mesma sou totalmente, não tenho a menor necessidade disso, eu não tenho a menor necessidade de me autopromover, nunca tive, então a gente não precisa disso, porque não se tem essa intenção, não preciso disso para conseguir, a gente é uma coisa que não tem essa necessidade. Então, você consegue fazer as coisas sem precisar que alguém fique te bajulando, sem precisar que alguém te diga, tem esse reconhecimento ou não. Você sabe que você faz e pronto, aquilo te satisfaz por si mesmo e pronto, e acabou, entendeu? Perfeito. E, Ana, deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho de Conjovem. Eu acho que é bacana a gente falar, porque, assim, é uma irmandade que se construiu, e até eu brinco, né, que, na verdade, eu venho de família transportadora também, e os nossos entes anteriores, eles se conheciam na estrada, né, e nós, da outra geração, nós acabamos se conhecendo através da Conjovem, né, e a Conjovem levou gente para o mundo inteiro. Então, eu gostaria que te contasse um pouquinho essa experiência, tu que viveu mais na frente. É o seguinte, vocês viajaram o mundo, como é que vocês enxergam a Conjovem perante todo esse mundo? Porque a gente não enxerga esse universo em outros segmentos como a gente enxerga para o transporte. A gente enxerga pinceladas. Eu tenho um núcleo jovem aqui no Rio Grande do Sul, mas não tem Santa Catarina, Paraná. E hoje a Conjovem, acho que são mais de 30 núcleos espalhados para o Brasil. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais. Na verdade, a Conjovem foi uma sacada, assim, incrível, né? Ela voltou lá, teve no passado, mas retomou em 2004, e realmente, se não fosse, assim, a iniciativa de alguns líderes em estar retomando e desse todo o apoio para ela, realmente não teria sido o que tem sido até hoje. Realmente, ela precisa do apoio de pessoas que realmente desejam que ela aconteça. E mais uma vez eu digo que isso precisa de um processo de que a pessoa se abstraia de vaidade para isso. Porque onde você tem um excesso de vaidade,
a Conjovem não acontece, né? Então, por quê? É verdade, porque a Conjovem, ele é um processo que ela vai deixar com que haja o processo de sucessão, na realidade, em cada sindicato, ela é para isso, né? Ela é para garantir um processo contínuo de sucessão em cada entidade. E ela também serve para diversas outras atribuições, como para você, você atrair os empresários para as entidades, para você gerar network, parcerias e muitas outras coisas. Então, a Conjove, a gente realmente, quando voltou esse assunto lá em 2004, e quando em 2008 foi levado a nível nacional, hoje, se eu não me engano, estão 24, 23 núcleos. Eu ouvi na live da NTC esses dias que a Joyce falou. A gente tem cerca de 400 jovens ativos hoje, né? A Conjovem virou, na realidade, uma parceria muito grande entre empresários, a gente se ajuda mutuamente, e isso é uma coisa que é impagável em qualquer outro lugar, é uma pessoa, igual você falou mesmo, é uma irmandade entre as pessoas ali estão ali porque elas enxergam que dali, elas enxergam que ali elas conseguem verificar que ali elas conseguem um monte de facilidades e benefícios. Perfeito. Porque dali elas conseguem fazer realmente parcerias, elas conseguem alavancar seus negócios, elas conseguem aumentar seus conhecimentos, conseguem trocar ideias, trocar informações, dificuldades entre elas, elas conseguem estar sendo melhor representada na sua entidade e conseguindo melhorar a sua entidade, por que não, né? Então, assim, a Conjovem realmente foi uma sacada incrível. Eu espero que todos os líderes que estejam em volta dela deem o apoio necessário para que ela continue, e também essa turma que está dando continuidade, o André, a Joyce e o Antônio estão fazendo um trabalho incrível, aliás, pegaram a comissão e já pegaram um desafio, caramba, de pegar essa coisa pela frente. Então, se saindo super bem, eu acho que eles estão dando um show de bola de gestão, e os núcleos regionais também estão se virando bem, então é um trabalho, assim, que eu sempre procuro acompanhar, tenho um orgulho tremendo do trabalho que todo mundo faz, então eu acho que tem que continuar sempre, mas depende muito de como o presidente de cada sindicato leva o assunto, né? É isso porque a gente sempre briga, para que as federações também acompanhem, porque se o presidente de cada sindicato não der o apoio, a coisa não funciona. E isso depende de como a vaidade dele permite ou não. É esse tipo de desconstrução que a gente tem que fazer no nosso meio. Isso é um assunto bem legal, né, Ana? Que, na verdade, assim, a gente... tu falando em nome da Conjovem, querendo ou não, se prepara até para a sucessão dentro das empresas familiares, né? Sem dúvida. E a gente, dentro das empresas da família, a gente começou esse trabalho de sucessão há 8 anos, e a gente está acompanhando bastante webinar sobre sucessão, mas são webinars fechados, né? E aí vem um negócio legal, né? Que o que acontece? Como a presidência hoje dessas corporações são de idades avançadas, os filhos estão assumindo um papel importante, porque esse pessoal muitas vezes está em casa, ele não está na linha de frente, né? Então já está se gerando uma pseudo-sucessão meio que na marra, e até foi uma pergunta que eu fiz, né? Eu digo assim, na verdade não é os filhos assumir o lugar dos pais e nem os pais abrir mão para os filhos assumir, é a integração. Eu acho que a Conjovem é isso, né? Eu acho que a grande palavra de tudo que a gente está vivenciando hoje é a integração, né? É a integração e o equilíbrio. Então, assim, equilíbrio entre o novo e o mais experiente, equilíbrio entre todos os coisas, e a integralidade entre as pessoas. Então, assim, é aquilo que tu falou, não é ego, não é, cara, é integrar tudo. Eu acho que a gente precisa cada vez integrar mais para um futuro que está por vir, e ele está mostrando para nós que a integração vai ser o carro-chefe do futuro, né? Exato, e a Conjovem permite isso, porque quando a gente começa a conversar com os jovens que enfrentam os mesmos problemas que a gente, né, você começa a perceber e se colocar no lugar do outro. Poxa, realmente, você começa a ver, olha,
realmente, o meu pai realmente, ele age dessa forma igual o pai do fulano. Não, realmente, eu estou fazendo isso da mesma forma que o ciclano, né? E você começa a perceber que só muda o nome das empresas, né? Mas os problemas, eles são muito parecidos de um para o outro, né? Acontece as mesmas coisas nas mesmas empresas, é lógico, em proporções diferentes, né? Porque são realidades diferentes, regiões diferentes, obviamente. Mas é muito bom esse suporte que a Conjovem dá para a gente, porque a gente se sente amparado, né? A gente vê que a gente não está sozinho. Então, a gente vê que, olha, realmente, aquele mesmo problema que a gente tem é isso, mas é uma questão mesmo, você se integrar, não adianta a gente, em qualquer lugar que a gente vai, em qualquer processo mesmo de sucessão familiar, você não adianta querer chutando, né, a pessoa e querer entrar na empresa de um dia para a noite, não é assim que funciona, aliás, muito pelo contrário, né, você tem que entrar na empresa, entender a empresa, e ver como funciona e fazer longos anos um processo de sucessão, normalmente que a gente indica em todos os lugares que a gente manteve contato com diversas palestras que a gente assistiu, um processo normalmente que seja angariado por empresas que deem isso suporte, porque não é fácil nem para um nem para outro, né? Porque um acha que o outro não tem condições e o outro acha que o outro não tem, né? Então, realmente não é fácil. Então, mas eu acho que a Conjovem dá um suporte incrível para isso. Eu acho que todos ali estão na mesma situação, e então eu creio que isso ajuda muito o outro. Eu espero que essa comunicação assim dure por muito tempo. Aliás, ela não deve deixar de existir muito, nunca, né? As pessoas simplesmente elas vão passar por ela como nós passamos, né? Nós passamos pela Conjovem, né? Nós Perfeito. passamos e saímos da Conjovem, nós estamos agora em outras situações, já passamos por isso e foi muito bom, com certeza, porque deixou conhecimentos excelentes, deixou amizades excelentes, isso permitiu a gente crescer muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, só deixou coisas boas, eu não vejo nada de negativo que deixou para ninguém, Perfeito. né? Eu acho que só fez a gente crescer, só trouxe coisas boas, então É, eu recomendo para todo mundo que podemos dizer comece. que hoje podemos dizer que a gente tem ponto de apoio hoje em todo o Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É um ponto de apoio para todo mundo. Acho que todo mundo que começa na empresa tem numa Conjovem, numa comissão de jovens, um apoio, porque faz muita diferença, porque você ficar só na sua empresa, você se fechar nos seus problemas, realmente é muito difícil. Não é fácil a gente encarar, além das dificuldades da logística como um todo, que não são fáceis, né, porque é um serviço árduo, dinâmico, que tem muitas dificuldades. Além de tudo, quando você lidar de um trabalho em empresa familiar, nossa, é muito complicado, a gente sabe. Eu tive diversas situações adversas que eu passei durante minha trajetória na empresa, é muito difícil, tem dia que a gente se desespera, dias e dias que a gente sai chorando, só a Roberta que diga, minha amiga, quantas vezes a gente se ligou uma para outra chorando para falar, quantas vezes a gente se falou, ai, não aguento mais, que não sei o que lá, mas é isso, a Conjove, além de tudo, serve para isso, entendeu? Para dar apoio uma pessoa para outra, a gente precisa, e isso funciona muito, além de tudo, acho que as pessoas estão para se dar, para se apoiarem, né, para saber Luma está aí para ajudar, que a gente passa os mesmos problemas, que a gente enfrenta os mesmos desafios, né? E hoje eu estou num desafio maior do que todos, né? Mas é que na verdade a gente tem o costume de falar, né, Ana? A gente olha, eu pessoalmente passei por experiências muitas vezes de olhar para a grama do vizinho, né, e dizer assim, a grama do vizinho é muito mais verde que a nossa. Só que daqui a Verdade. pouco tu tá dentro da grama do vizinho e tu olha e diz, não, 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 a nossa grama é verde também. Não é, a do vizinho não é muito mais verde que a nossa, né? Exatamente, Mas exatamente. isso tudo eu acho que são experiências que são vivenciadas, né, Ana? Então não é, muitas vezes a gente sempre tem existe aquele ditado, né, que
tu deveria escutar o conselho do pai lá mas não adianta, a gente tem que passar, a experiência, ela acontece através do que tu passa, não o que é falado, né? Então, É eu acho verdade. que esse universo de sucessão, enfim, do mundo corporativo, do mundo do sindicato, eu acho que ele é muito desafiador, né? Ele é desafiador a um ponto que muitas vezes as pessoas que não estão ali é difícil até explicar, né? Então é bem complexo. E eu imagino para ti, assim, estando eu não sei se a gente pode dizer, em termos de idade, eu acho que tu é uma das primeiras mais novas, junto com o Taiguara, a estar nesse cargo dentro da entidade. Eu acho que tu é uma das mais novas, eu acho. Aí, Oi, perdi a sua última frase. não, eu digo, tu é uma das pessoas mais novas nesse cargo, não mais nova, digo assim, mas em termos de juventude dentro desse cargo, né? Sim, sim. Na verdade, assim, o Taiguara foi realmente, de termos falando do CETCESP, assim, né, que é um sindicato bem tradicional também, o Taiguara, realmente, se eu não me engano, foi o presidente mais novo, né, ele é mais novo que eu até, e ele que fez toda essa mudança no estatuto, né, porque antes tinha só o presidente eleito, e o ano passado ele fez toda essa revisão no estatuto e colocou e criou o conselho de administração e o conselho superior, né, e fez o código de compliance, tudo, então ele fez uma revisão tremenda de estatuto, que foi uma super evolução para o CETCESP. E nisso que ele criou a figura de presidente executiva e abriu a seleção. E aí que eu participei da seleção no final do ano passado, em outubro, né? E foram 211 inscritos, né? E eu fiquei entre os 4 finalistas, fiz entrevista, tudo. Foi a primeira entrevista da minha vida, por sinal, foi muito estranho, porque eu estava muito nervosa, nunca tinha feito uma entrevista, né? E foi super estranho, mas enfim, deu tudo certo. Depois ele me ligou falando que eu tinha sido selecionada, eu fiquei super feliz, né? Aliás, agradeço ao Taiguara e ao Conselho de Administração do CETCESP pela confiança e principalmente, né, porque realmente eu acho que foi uma inovação, porque Total, além de total. tudo, pelo fato de eu ser mulher, né, até pela minha idade, eu sei que tinham candidatos mais experientes, e a maioria, eu sei que eram homens, né, a grande maioria dos outros candidatos eram homens, então eles inovaram mesmo, eles quiseram, assumiram, né, realmente assumiram, não, vamos confiar, então eu sei que eles estão confiando em mim, e isso eu agradeço muito, então, assim, é um desafio enorme mesmo, mas eu estou muito feliz e é como se, sabe, Júnior, é como se eu estou tão feliz que é como se eu me tivesse nascido para aquilo. Quando Sim. eu estou, às vezes, lá dentro na mesa, eu falo, gente, parece que esse lugar, parece Foi que eu feito para ti. feito para mim, porque é uma coisa que eu me encaixei tão bem, assim, no dia a dia das atividades, nas coisas para decidir, para tocar, nos assuntos, porque tem a ver com gestão de pessoas, que eu adoro, de liderar pessoas, tirar, extrair o melhor delas, fazer com que elas enxerguem que elas podem fazer muito mais, e também com a parte jurídica, que eu sou advogada formada, né, você sabe, e eu posso lidar com isso todo dia também, colaborando com projetos de lei, tá toda hora falando alguma coisa, ter contato, eu já fui no Palácio do Governo, algumas coisas com o secretário de transporte, umas coisas novas, então, e o Taiguara também, super jovem, me dá uma super liberdade de atuar, ele é muito rápido nas coisas para decidir, eu também sou, eu tenho uma pegada muito rápida, super objetiva também, ele também, então, assim, tá dando super certo, eu tô super contente, parece que se encaixou muito, muito perfeitamente, assim, então eu tô super feliz, eu espero que dê tudo certo daqui para frente, é óbvio que a gente pegou um momento difícil agora, né, a gente tá com, né, um orçamento aí
vamos encarar, infelizmente, né, eu vou ter que fazer vários ajustes no meu orçamento, né, mas faz parte, eu sei que é passageiro, a gente vai ter que se virar, como todo mundo, mas, assim, eu estou muito feliz e eu agradeço muito a ele, viu, Taiguara? Eu sei que uma hora você vai me assistir, eu agradeço muita confiança que ele teve em mim, que eu sei que ele deve ter encarado aí muitos desafios e muita gente deve ter falado, você é louco? Você é louco de contratar essa menina? Tenho certeza. E duas perguntas nesse sentido. Primeiro, tu que buscou esse cargo ou alguém fez uma provocação, né? Então, acho que isso é uma coisa legal de tu falar, assim, porque eu acho que a gente tem muitas mulheres empreendedoras no sentido de buscar, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência no meio político, porque isso deve ser nós que vivemos o mundo do empresário, e quando a gente olha para o mundo político é extremamente complicado, e a gente tem ouvido muito dizer o seguinte, né? A gente, mas tu reclama da política, tá? Mas o que tu faz? Por que tu não bota a tua cara? Porque eu vou ser corrupto também se eu entrar lá. Cara, tá na hora de mudar isso. Acho que nós temos que botar a nossa cara e cada vez botar mais gente honesta lá dentro, que não precisa se corromper, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho essa história do primeiro, se tu foi provocado ou se veio de ti, partiu de ti, toda essa, vou me candidatar, e esse meio político hoje que está envolvido, que faz parte do CETCESP, e um caso que a gente acabou de acompanhar nos grupos de WhatsApp, que foi o rodízio das placas, ímpar, par, que uma coisa sabia para um lado, outra não sabia, que foi uma loucura. Bom, sobre a vaga em si, foi engraçado, porque, assim, eu estava no final do meu mandato da Conjovem, né, e estava naquele desespero, porque, como eu falei, eu sempre me dedico muito e caio de cabeça nas coisas, então eu estava preparando o último encontro nacional, e estava aquela loucura de preparar tudo, então eu estava totalmente focada naquele encontro, no último encontro, que era em Foz do Iguaçu, e estava um pouco sem tempo de ver as coisas, e não estava acompanhando de perto mesmo as coisas que aconteceu no CETCESP, sou sincera. E, na realidade, teve um dia que um amigo meu, de lá do CETCESP, ele sabe de quem que eu estou falando, ele me falou assim, Ana, você já pensou nisso? Esse cargo aqui era perfeito para você. Eu até assim, imagino quem seja. Nossa! Eu falei assim, não sei, né? Não sei, nunca pensei nisso, né? Aquilo ficou na minha cabeça, né? E foi chegando no final, né? Eu sei do processo seletivo e tal, estava no LinkedIn até, e acabei que alguma outra pessoa também acabou falando isso, e eu acabei me candidatando, acabei passando o e-mail com o meu currículo nos últimos dias que estava para fechar o processo seletivo. E foi assim, foi na última hora, no último tempo, que eu falei, vou tentar, né? Não tenho nada a perder, né? Falei com o Michel, falei, o que você acha, Miri? Ele falou, tenta, né? Você não tem nada a perder. Aí eu tentei e foi indo, questão de alguns dias eu fui, chamou para entrevista, eu quase não dormi a noite inteira, com medo de uma entrevista, porque eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida, né? E deu tudo certo no fim, nossa, foi muito, muito divertido, eu acho que foi incrível, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, e graças a Deus eu tenho amigos que me veem, assim, que enxergam coisas para mim, e que eu também tenho eles no meu coração, eles sabem de quem eu estou falando também. Então, foi assim, e na realidade essa parte política também, viu, Júnior, é muito engraçado, porque na própria entrevista eu falei para eles se tinha algum ponto fraco meu, né, se tinha alguma coisa que eu precisava melhorar, eu mesma falei, era alguma parte política, que eu falei, olha, eu não tenho muito essa parte política, porque eu não tenho muita vivência com político, eu não tenho vivência com vereadores, com secretários, então é uma coisa que, se precisar, eu vou ter que desenvolver, vou ter que acompanhar vocês, para mim, me adaptando nisso.
Tanto é que, de fato, o Taiguara, toda vez que ele tem reuniões assim, ele me carrega junto, toda vez ele, Ana, vamos comigo, e eu tenho ido com ele para mim me adaptando, né, e me acostumando para mim poder representá-lo quando ele não puder ir. Mas o que eu percebo, eu vejo muito com bons olhos, assim, né, que eu vejo pela atuação dele, que eu admiro muito, por sinal, né, inclusive nas reuniões últimas do nosso Conselho Superior, ele fala e frisa sempre, ele fala sempre para a gente, eu não faço a velha política, e ele fala isso muito bem, e eu coaduno, compartilho e concordo muito com ele, porque eu sou avessa a qualquer coisa que se fale de velha política. Então, eu acho que isso é um compromisso que nós, da nossa geração, temos que ter, de que não dá para fazer, não se pode permitir que se faça as coisas como se vinham fazendo. Não dá para aceitar mais isso. A gente não pode permitir mais de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa com que eu me orgulho muito de estar trabalhando com uma pessoa que pensa e tem os mesmos valores que eu tenho, de que não dá para fazer as coisas que não seja exatamente do jeito certo. Não existe outra maneira a não ser a fazer as coisas do que seja o certo. É isso. Mas deixa eu te botar numa sinuca de bico, porque hoje, dentro da nossa geração, né, se a gente for falar com os nossos pais, né, e levantar a bandeira, mãe, eu quero ser vereador, ou pai, eu quero ser deputado, se eles tiverem um revólver do lado, eles são capazes, tu não faz isso, tu nem brinca com isso, né, mas eu acho assim, e essa é a pergunta que eu te faço, assim, nós temos que evoluir nisso, porque a gente tem que começar a pensar em fazer o bem e estar, porque assim, vamos lá, quando tu fala do Taiguara, quando tu fala de ti, o CETCESP também tem um lado político que tu tem que ter esse traquejo político. Sem dúvida. Claro que na política que nós estamos falando é uma política mais ampla, sim, Sem mas dúvida. já se aprende muito dentro do sindicato, a gente sabe disso. Mas o fulano, para chegar lá, a gente tem que fazer aqui, tem que dar muitas curvas. Então, assim, até dar um recado é o seguinte, cara, a gente tem que estar, a gente tem que se posicionar nesse meio político, não sendo daqui a pouco candidato, mas daqui a pouco incentivando pessoas que têm, que nem eu brinco, né? Eu, para mim, um futuro deputado federal, senador, o Ruiz, para mim, ele está extremamente preparado para isso. Né? E eu não tenho dúvida que a hora que ele levantar a bandeira, eu sou um que eu disse, cara, é nele que a gente vai e tem que apoiar, né? Porque ele tem o traquejo, ele gosta disso, né? Isso aí, entendeu? Então, daqui a pouco, no nosso universo, também, a gente tem que... Oi? E outros também, como o Lucas lá, que é da Conjovem, de Minas, perfeito também, perfeito. Eu acho que a gente tem que incentivar, sem dúvida, sem dúvida. Pessoas do bem, né, Ana? Sem dúvida, que tem um pensamento como nós, que quer fazer as coisas certas, entendeu? Que quer uma administração pública correta, que pensa no todo e que não pensa em si próprio, que está lá para pensar nas pessoas e não pensar aquilo como uma carreira para ganhar a vida em cima do bem público, né? Perfeito. Eu acho que até, falando um pouquinho, né, e aí voltando um pouco de novo à Conjovem, eu acho que isso é uma das grandes conquistas das Conjovens dentro das entidades setoriais das regiões onde elas estão, né, porque assim, tem umas que estão mais enraizadas ainda, mas a Conjovem, querendo ou não, está entrando dentro dos sindicatos e está dando essa oxigenação, dizer o seguinte, cara, nós temos que ser mais práticos, nós temos que ser mais, não que não eram honestos, mas assim, cara, nós temos que fazer o bem sempre, e doa quem doer, entendeu? Sem dúvida, eu acho que esse sentimento de que as coisas têm que mudar e tem que fazer as coisas diferentes, eu acho que isso está cada dia mais latente, as pessoas estão percebendo que tem que fazer as coisas diferentes, não tem outro caminho, né? A sociedade está mudando, as pessoas estão percebendo isso, e as pessoas, eu fico feliz porque as pessoas estão se encorajando para isso. Então, é isso que a gente procura se incentivar. Gente, é possível sim. O que não dá é para você ficar se escondendo atrás da cadeira, atrás da sua empresa, atrás da sua casa, não dá. Senão, as pessoas que fazem errado tomam conta. É isso que a gente quer? Não.
Então, nós que somos pessoas que querem fazer as coisas certas, nós temos que tomar as rédeas da situação e fazer as coisas certas. Então, nós temos que tomar a frente, né, das coisas. Tem até com esse negócio da pandemia, tu começa a buscar alguns dados, né, Ana? Até a questão da fome no Brasil, né? Porque a gente diz assim, muitas vezes assim, mas o Brasil tem 40 milhões de pessoas que passam fome, enfim. Mas os governos não fazem nada. Eu digo, cara, vamos lá, meu. Vamos arregaçar as mangas. Até eu não tinha essa percepção de se expor em relação a isso, de dizer, cara, eu fui lá e fiz uma ação, eu fazia e ficava quieto porque é uma exposição. Só que eu estou mudando a minha opinião. Acho que a gente tem que começar a se expor isso, não em bem próprio, mas fazer as pessoas entender que, cara, se a gente arregaçar as mangas, é possível sim erradicar a fome no Brasil. E até é engraçado, né, Ana? Tem um pessoal em Porto Alegre que é uma entidade não política, mas que entra nesse caminho. Vamos doar 300 marmitas. Cara, R$ 300, R$ 1 por marmita. Meu, é uma coisa assim, é uma coisa que, cara, vamos lá, meu. Se cada um doar um pouquinho, e aí nós estamos falando de tempo, estamos falando de dinheiro, cara, é possível sim. Não é uma conta que tu vai dizer assim, cara, isso é absurdo. Até nós tivemos uma live da Conjovem que fez um cara de saneamento básico. E ele deu um dado que eu disse assim, cara, é possível. Em 10 anos a gente precisa R$ 1 trilhão para acabar com o problema de saneamento básico no Brasil. Cara, 1 trilhão é muito dinheiro. Mas nós estamos falando em 10 anos. Cara, pega 1 milhão de uma empresa, pega 500 mil de outra empresa. Cara, quando tu vê, a gente resolve o problema de saneamento básico. E isso volta para a economia em termos de grana, porque o pessoal vai ter vai comer mais, vai ter mais alimentação, vai menos saúde, menos problema de saúde. Então, assim, eu acho que esse mundo da política, acho que a gente tem que entrar mais a fundo, no sentido de dar a cara a tapa, entendeu? Mesmo porque você pensar, né, como ser humano, a gente não pode se conformar, né, em as pessoas não ter um saneamento básico, gente, não dá para se conformar com isso. Então, é inadmissível, a gente tem que se inconformar mesmo, não, a gente não pode dormir tranquilo pensando que não existe lugares no Brasil que as pessoas não têm um saneamento, então a gente não pode aceitar isso. Então, acho que você tem toda a razão, a gente tem que realmente participar da política da maneira que a gente conseguir, obviamente. Se nossa contribuição, nós, né, eu estou falando, a gente está perto nas nossas entidades, do jeito que a gente está fazendo, que seja, se tem pessoas dispostas a se tornarem candidatas, que seja, que vamos incentivar, vamos apoiar. Eu acho que cada um, do jeito que possa fazer, do jeito que tem o seu perfil para fazer, tem que fazer o seu papel dentro da sociedade, porque o que a gente não pode é ficar vendo as coisas do jeito que estão e não fazer nada, e simplesmente ficar reclamando. Eu acho que a gente tem que, sim, tomar as rédeas e fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não dá para continuar, né? Ana, estamos indo para a fase final, a conversa boa passa rápido. Passa mesmo. Eu acho que, eu gostaria que tu, na verdade, assim, em relação ao assunto, acho que tu deu um panorama fantástico de conquista das mulheres. Gostaria que tu deixasse um recado para as mulheres, no sentido assim de... E tu, eu acho que é uma pessoa assim, fantástica para dizer isso, porque tu conquistou, tu lutou, que nem tu disse, busquei conhecimento, lutei, busquei, e não é à toa que tu tá onde tá, pela admiração não só das mulheres, mas pela admiração dos homens. Te garanto que todo mundo da Conjovem tem uma admiração muito grande por ti, por ser quem tu é, pela família, pelos guri, pelo Michel, enfim, que é uma família que eu sou suspeito em falar, né? Até eu estava olhando os guri, acho que eles nem vão me conhecer mais, vão estar mais alto que eu, enfim. Então, eu vou te deixar um recado final para as mulheres, em si, até para os homens também, em si, nesse sentido de, cara, precisamos integrar mais, que eu acho que integrando a gente conquista muito mais coisa, né? Eu acho que você falou tudo, Júnior. Eu acho que, para mim, pelo menos, esse momento de isolamento que a gente está vivendo, eu acho que isso é uma grande lição para nós, seres humanos. Eu acho que esse isolamento nos trouxe a maior lição, que está demonstrando para a gente o quanto a gente precisa estar juntos, né? O ser humano não nasceu para viver sozinho e para ficar sozinho.
né? A gente precisa se conectar, compartilhar, estar juntos, dividir, fazer parcerias, fazer conexões, e eu acho que isso é o que nós precisamos fazer cada dia mais, né, dentro da nossa família, dentro da nossa empresa, dentro das nossas organizações, dentro de todos os nossos organismos que a gente consegue fazer dentro da Conjovem e dentro da nossa sociedade, e eu acho que isso que a gente tem que tirar de lição. Eu sempre procurei, e isso que eu tirei de lição, que nós temos que fazer o maior possibilidade de relacionamentos possíveis com as pessoas, da melhor maneira possível, e sem procurar falar com elas assim, de você se aproveitar e querer dar a impressão de que você está querendo se beneficiar. Eu acho que sempre é uma troca das pessoas, tem que ser uma troca de ganha-ganha, né? Ou seja, você sempre se está disponível para ajudar, dando que se recebe, né? Eu sempre me coloquei muito à disposição para ajudar as pessoas, ajudo muitas pessoas até hoje que me pedem diversas coisas, e também recebo muitas coisas. E tem muita gente que não, que só se aproxima das pessoas porque elas só querem receber, né? Tem muita gente que ela só quer a via de uma mão só. Ela só se aproxima da gente porque só quer receber, 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 receber e nunca quer se doar. Então, e tem que ser o contrário, a gente tem que se conectar com as pessoas, porque tem que ser uma via dupla. Você tem que tanto dar como receber, e assim que as pessoas têm que lidar no dia a dia. Então, acho que se tem uma coisa que eu sempre fiz para estar onde eu estou hoje, é essa troca, uma troca de sempre gerar conhecimento, receber e doar. Eu sempre fiz um monte de coisas e sempre disponibilizei para as pessoas, não guardo o conhecimento para mim, faço as coisas e repasso para os outros sem menor problema, eu não vejo nenhum problema nisso, não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, e eu acho que é esse o sentimento que as pessoas têm que ter, dentro das empresas, dentro das entidades, dentro da sociedade. Então, é essa troca, esse compartilhamento, que tudo isso veio mostrar para a gente nesse momento. Então, eu espero que as pessoas enxerguem isso de uma maneira mais profunda nesse momento, que nós dependemos, sim, um do outro, e é assim que o mundo tem que ser daqui para frente, a gente tem que se relacionar, se compartilhar, contribuir, e juntos a gente será mais fortes e mais unidos. Bacana. Para finalizar, agradecer a todo mundo, uma galera da Conjovem, uma galera do transporte nos acompanhando. Agradecer o Taiguara, tá? Sem dúvida. Por liberar, vamos dizer assim, né, Ana? A gente poder fazer esse bate-papo, a gente sabe como funcionam as entidades de classe. Sim. Então, assim, agradecer todo mundo que participou, e especialmente a ti, né, Ana? Sem palavras. Eu que agradeço. A gente conversa contigo, tu transmite uma coisa surreal, de uma energia fantástica, e cara, sempre é um aprendizado. Eu brinco assim que quando a gente senta para conversar contigo, parece que o universo para, assim, porque, cara, é uma energia tão boa mesmo, que é fantástico mesmo. É uma das grandes amigas que eu fiz na Conjovem, que não tem preço, não tem. Eu fico feliz. Não tem preço feliz. Isso. Fico feliz, Júlio. É um prazer enorme sempre estar com você mesmo. Você sabe, a gente sempre se fala pelo WhatsApp, né? Sim. E eu fico feliz disso, porque eu acho que quando a gente toca as pessoas, eu acho que esse é o objetivo do ser humano, senão nada faz sentido, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, a gente tem que fazer com que esse mundo seja melhor, e isso a gente só alcança quando a gente faz algum sentido, faz a pessoa se sentir melhor, e eu fico feliz com a sua amizade. Obrigada por tudo, obrigado pelo convite. Obrigadão, tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.